Tá. Tem como fazer isso. Tá, já pegou? Eu queria só comentar sobre o que estava falando agora, que essa coisa que o Luiz estava falando no final de pensar a aprendizagem em ensino, e também um pouco no sentido que Natália estava falando, uma coisa que fiquei pensando assim, talvez seja mais perversa nas ciências ditas humanas, digamos, porque tem uma imagem de que é uma coisa menos objetiva, menos assim, mas talvez seja um destaque até. Mas como a gente coloca, pelo menos nas nossas práticas como professores de matemática, em que lugar a gente coloca o não entendimento do aluno? No sentido de que sempre que o aluno fala, um aluno na sala de aula, o estudante fala que não entendeu alguma coisa, aquilo é sempre colocado no lugar do atraso, né? Assim, num lugar como aquele aluno está atrasado, tem alguma deficiência e que essa deficiência tem que ser colonizada, talvez, né? Tem que ser, e não no sentido do não entendimento, como uma possibilidade de produzir outros entendimentos, né? Eu não entendi isso. A leitura que a gente pode ter politicamente que outros entendimentos podem ser produzidos para isso que está sendo falado. Eu até te digo mais, assim, eu sempre coloquei isso. Passei muito tempo estudando o João, do Sudeste brasileiro. Os joangueiros têm uma concepção da linguagem como a própria existência, né? Então, quer ver uma coisa curiosa? É o seguinte: algo que você já deve ter ouvido, de repente, de uma avó, de avô, de uma pessoa mais velha, é o seguinte: olha, toma cuidado com o que você fala, a palavra tem força, a palavra tem poder, né? Aí a pessoa está ali, o menino está enchendo o saco, está subindo pela mesa, ó, desce daí que tu vai cair, desce daí que tu vai cair, o moleque cai, ó, não falei que tu caía, né? Ou então aquela coisa dos mais antigos, ó, eu dei minha palavra. Tinha alguns até que penhoravam a palavra, arrancavam o bigode, né? Um fio de bigode, penhoravam a palavra, cuspia no chão, né? Ou então não falar, ó, não fala o nome de fulano perto de mim. Tem que aprender a ganhar força. Então, isso tudo vem da construção de um universo popular, e para algumas culturas, principalmente as culturas centro-africanas, né, tem a concepção da palavra com corpo. Isso é algo muito comum no teatro. Quem estuda teatro sabe que a palavra é corpo. A palavra é performance, né? No sentido que a palavra é corpo, a gente podia reivindicar aqui a máxima do Heráclito, né? Que você não entra no mesmo rio da mesma forma, né? 2 vezes. Então, a palavra, na medida que você a lança, ela não retorna para você. É uma inscrição. A palavra não se volta atrás. É um ponto comum, né? E nesse sentido, eu falo muito com os alunos assim, você está numa sala de aula, numa aula, dificilmente vai ter alguém que vai falar assim, olha, professor, eu não entendi. Às vezes já começa a dizer assim, ó, professor, me desculpa, né? Desculpa, mas eu não estou entendendo. Quando o cara faz isso, ele já rompe uma barreira, né, de todo um rigor, de toda uma questão de constrangimento e tal, mas ele foi lá. Quando ele faz isso, ele está te levantando a bola. Quando ele está falando o seguinte, eu não entendi, não necessariamente é que ele não entendeu, é que aquele investimento na performance, no caminho que você fez para afetar ele, talvez não alcançou, pode ter alcançado um outro. Quando ele faz isso, você fala o seguinte, se você for um cara esperto, isso eu aprendi com o João Verde, como que eu chego até ele por outro caminho? Se você explicar da mesma forma, o cara fala, ó, não entendi. E aí você... exatamente. Aí vamos dizer que você é um cara sensível. Você fala assim, não, então deixa eu explicar de outra forma. Explicar, você não perde o vício explicativo. Aí você faz um outro curso. Se ele continuar falando assim, ó, professor, continuo não entendendo. Você vai para o terceiro. Continua entendendo. Quarto, quinto, sexto. Obviamente essa situação vai acontecer. Na segunda vez ele já vai parar e mesmo que ele não tenha entendido, ele vai ficar com aquilo. Né? Se isso
fosse levado até o nível de exaustão, o que nós teríamos ali uma grande tessitura, potência de deslocamento na capacidade de se relacionar com esse conhecimento, que aí o Boaventura de Souza Santos diz, é também autoconhecimento. Que aquilo que nós acreditamos conhecer, nada mais é do que uma possibilidade de nos autoconhecermos, né? É o que o Vygotsky diz na aprendizagem com as crianças, que quando você exterioriza, na verdade você exterioriza para você mesmo. Por isso que a criança brinca. Por isso que a brincadeira, o ser brincante, é uma forma de aprendizagem, é uma forma de experimentação de sensações do mundo. Como nós vivemos um adulto sempre, nós não brincamos. Por isso que a matemática, ela perde o senso da brincadeira muitas vezes, ou qualquer outra, e ela ganha todo um corpus de rigor, de seriedade, que às vezes escapa dessas potências. Os jongleiros, eles falam isso muito, sobre a questão de que todo dizer, essa é uma frase do jongueiro, do mestre de Guaratinga Militar, ele fala, todo dizer tem 1, 2, 3, 4 ou infinitos entendidos. Ou seja, essa capacidade sensível de se deslocar no dizer é uma capacidade que faz de nós filósofos, exercitarmos a filosofia. Não como um lugar, como a filosofia já nos disse, de fechar as coisas. Por isso que a filosofia não é ciência. Você não precisa fechar nada. Você precisa levantar as perguntas. Quanto mais você pergunta, mais você avança. Isso é algo incrível, como nós trabalhamos não com o paradigma do conhecimento, mas com o paradigma de produção da ignorância. De regulação de algo que nós possamos ser conhecimento, mas ignora todo o restante. A matemática, nesse sentido, epistemologicamente, mesmo pegando a matemática ocidental, tudo está muito mais claro no sentido, sem radicalizar nada, pegando aquela matemática careta europeia e tal, ela está muito epistemologicamente mais próxima desse sentido da produção da ignorância do que porque ela também não tem, assim como a filosofia, ela não tem compromisso empírico, entendeu? Então, mas o ensino de matemática ignora isso completamente. Não, eu estava tentando fazer um balanço disso que você falou para mim, como interpretar. Então, uma coisa que ficou bem clara para mim nessa discussão das dicotomias e nessa pedagogia das encruzilhadas é a questão do inacabamento das possibilidades. E você falou muito também desse comprometimento. Então, eu faço uma leitura que no meu trabalho de doutorado, que é essa discussão sobre é um comprometimento de ação desse giro epistêmico, de alguma maneira. Porque você se compromete a retomar, ressignificar o que seria um fundamento teórico no seu trabalho. Então, assim que eu interpretei que o seu trabalho se coloca como ação desse giro epistêmico. E eu fiquei pensando como você se colocaria nesses cursos, eu quero entender melhor, porque na hora que você falou que se colocou nesses cursos, eu fiquei pensando assim, o que me leva a entender que ele se coloca nesses cursos, o que são os cursos. Então, é o fato de ele estar na academia, estar no terreiro, estar no jongo, é o fato de ele estar discutindo questões de colonialidade, mas ser macho, branco. Queria que você falasse para mim como você se coloca nesses cursos, o que você entende que é o curso que eu poderia tomar para mim, o que seria esse curso no seu trabalho, essa ideia de curso. Na verdade, o curso, a rigor, a pedagogia das civilizadas é um conceito. Não é um conceito? Oi? Não é um conceito? É um conceito. Sim. E aí, assim, você realmente toca num ponto que é, de fato, a proposição do projeto. Então, talvez vocês tenham lido aí, eu faço só ter uma menção de que a pedagogia das encruzilhadas é um projeto político, poético e ético. É um complexo de conceitos, um balaio conceitual. Então, isso que a gente chama de pedagogia
foram alguns conceitos que eu criei, né, que operam na discussão sobre conhecimento, na discussão sobre racismo epistêmico, na discussão sobre ações afirmativas no campo do saber, no campo epistemológico, sobre justiça social, justiça cognitiva, sobre outras gramáticas possíveis, sobre outras educações, ponto, né? Então, são vários conceitos. Tem o conceito aí de uso, de rol epistemológico, rolê epistemológico, incorporação, mandinga, carreira colonial, tem vários conceitos que vão operando, né, no jogo, que eu acho que, de fato, servem para desdobramentos nas ciências humanas, enfim, na vida, na arte, como for. Tem uma questão aí que é cara, que é o seguinte, pensar o refluxo, né? Eu falo de Exu como um princípio de Anunibaijó, aquele que engole as coisas e devolve de maneira transformada. Então, eu não estou preocupado em talvez dar contribuição para essas esferas de saber, né, e de existência, que são tidos historicamente como subalternos. Eu não estou preocupado que a pedagogia das encruzilhadas vá produzir justiça cognitiva no cerne dos terreiros. Muito pelo contrário, estou preocupado no cerne desses espaços de dominação. Os terreiros, o jonco, a capoeira, as esquinas, elas vão tocar a vida muito bem, até mesmo melhor, talvez, do que a gente pense aqui, porque elas sempre foram afetadas por investimentos de violência e elas se reinventaram nas dobras, se reconstruíram. Eu acho que talvez a gente precisa também destituir uma ideia de missão civilizatória que nós carregamos e que, na verdade, o que eu tenho proposto é o contrário. É jogar a bomba dentro do negócio e ficar lá dentro e ver o que vai rolar. Gerenciar também como uma autocrítica, como parte disso. Até porque, como você colocou, eu também sou parte disso, né? A minha formação, ela é uma formação ocidental, ela é uma formação hegemônica, assim como a que vocês estão tendo aqui, ela é parte de um privilégio de raça, de classe, de gênero, né, na sociedade brasileira. Então tem todos esses horizontes de reconhecimento e de responsabilidade para com isso. O que eu tenho investido não é meramente sobre o que se pode ou não se pode falar, mas de que forma, ao falar sobre isso, eu me comprometo, eu me responsabilizo com aqueles que, historicamente, enfim, ocupam um lugar de desprestígio ou de inferiorização, né? Então, para mim, sendo muito honesto, muito franco, não há um dilema, né? Eu não vivo um dilema ético nesse sentido, de eu ser um homem branco, né? Estar falando de uma cultura negra, né? Eu não estou reivindicando representatividade do ser negro. Até mesmo sei que eu ocupando espaços falando disso, eu estou também contribuindo para um acúmulo de condição de justiça, porque o ideal era que tivessem muitas pessoas falando isso. Mas, assim, mesmo assim, eu acredito que isso precisa ser feito. Isso me compete a uma dimensão ética e uma dimensão também de gerenciar o conflito. Tem uma função de Exu que é aquele que opera produzindo o caos, a desordem para uma nova ordem. E essa nova ordem depois ela vai ser caoticizada de novo, e é sempre isso, né? Então, eu não vejo o lugar da produção de conhecimento, o lugar da universidade, o lugar da ciência, o lugar das pesquisas em ciências humanas como um lugar de verdade, como um lugar que você está protegido sob uma cúpula do intelectualismo, enfim, do tipo, qualquer outra coisa. A gente está aí para jogar. Tem alguma coisa que eu aprendi lá no universo da capoeira, que até dá base para esse conceito de rolê epistemológico, que a relação ela, fundamental numa lógica de jogo, ela presume o não extermínio do outro, mas sim o desencadeamento. O que eu estou querendo dizer? A capoeira ela não funciona na mesma lógica, por exemplo, um vale tudo, né? Você não pode, numa roda de capoeira, fechar a mão, dar um soco no cara, apagar o cara e falar, eu ganhei. A beleza do jogo da capoeira é você jogar o cara, operar no vazio dele, dar uma rasteira, dar uma cabeçada, rir da cara dele, fazer com que as pessoas riem, e aquele cara vai levantar e falar, pô, eu tomei, vou ter que dar e o jogo vai começar de novo.
Eu acho que isso ensina muito para a gente sobre essa dimensão crítica e conflituosa do que é a colonialidade. A colonialidade, ela nos instaura o conflito contra a dimensão estrutural estruturante do ser. Quando a gente pensa em expurgar o conflito, a gente está trabalhando uma lógica completamente contrária. A gente está trabalhando uma ideia realmente de reificação da racionalidade moderna ocidental, do ethos judaico-cristão, que é aquele problema que você quer, enfim, conter e cristalizar, que você não quer entender. É trazer o conflito para o cerne da produção. Entende? E exatamente colocar, ó, existem problemas dos dois lados, existem encontros, existem limites. Né? Então, quando eu lanço, não tenho uma preocupação de esgotar as questões, muito pelo contrário, até mesmo de me lançar na possibilidade de isso ser daqui a pouco algo a ser criticado, a ser mais uma questão, a ser enfrentado. Até porque, do meu ponto de vista, essa talvez seja o principal ensinamento de Exu para a gente, seja essa capacidade de se lançar com um pressuposto mesmo da radicalidade do humano, da radicalidade da natureza humana, enfim, o que na filosofia eles chamaria de critério de verdade. O critério de verdade nosso seja essa agonia plena, de estar sempre se movimentando, né? Mas não em prol de algo que seja bom para mim, mas que seja bom na relação. Isso daqui a pouco pode mudar. Eu acho que isso diz muito do que nós podemos encarar como horizonte de reformulação do projeto de sociedade, né? Um projeto de um mundo novo. Encarar mesmo essas coisas na perspectiva do caos, do conflito. E é exatamente isso que você colocou. Às vezes há, e aí eu não vejo as coisas como fragilidade ou como fragilidade, não precisa ser, mas uma crítica que até mesmo eu mesmo me faço, assim, mas aonde isso alcança? Né? Como que se faz? A gente sempre tem esse desejo, essa obsessão. E colocar, não, até aqui vai aqui, entendeu? Como que vai fazer? Talvez você, como professor, ela vai falar, não, isso daqui vai caber na minha prática, ou vou pensar numa coisa que cada vez muito pessoa, entendeu? E aí eu toco o barco. O que eu acho que a gente precisa, de fato, é algo que a gente fala muito lá com o Simas, eu falo com o Simas, no projeto da Fogo do Mar, que é a dimensão de imacubar as coisas. Imacubar no sentido de produzir encantamento. Produzir encantamento no sentido de dinamizar, acumular força vital, fazer com que as coisas ganhem outras possibilidades de exploração. Né? Grande parte desse desencanto social, desse desencanto, dessa descrença na esperança, se você conversa com qualquer pessoa, vai para dentro da escola, ninguém mais acredita na escola, ninguém mais acredita em nada, na política, não sei o que, os caras estudam porque naturalizam esse conflito do que acha que é certo, do que acha que é uma promessa, enfim, do que é possível. As pessoas já estão cansadas do Brasil ser um país do futuro e tal. Mas em que momento essa desesperança ela paira sobre nós? Né? Em que momento nós nos desconhecemos como essa força motriz de produção inventiva? Né? Eu acho que essa é uma questão até mesmo de uma problemática que pode usar filosofia e matemática para a gente se entender como questão, né? E se colocar como acabamento provisório. Né? Então, nesse trabalho, tinha muito esse intuito de fazer uma crítica severa, né, a um parâmetro de poder epistemológico, né, e aí propor realmente, quando se propõe uma pedagogia, é um balaio conceitual, é um repertório, né, tem a proposição de alargamento de gramáticas. E eu acho que tem uma coisa ali que é trazer Exu, aí sim eu acho que tem uma contribuição do ponto de vista político para o combate dessa injustiça cognitiva. É trazer Exu que talvez seja um dos símbolos mais investidos de precariedade, subalternidade da experiência social brasileira e americana e global, entende? Porque o cara é o diabo, é o demônio, entende? E falar, quando se interdita isso, e aí você vai passar
ali na Avenida Brasil, você vai ver só Jesus expulsa o Exu das pessoas, tira o diabo das pessoas, sai desse corpo que nos pertence. É reificar a retórica, né, produtiva, secularmente, produzida secularmente, de que tem que se manter um radical de linguagem encarcerado, né, inabitado, despotente. Quando você arregaça ele, você joga ele, você vai ver que o bicho realmente, como diria o Maravilha, é o diabo fazendo dentro do meio da rua. Né? Tem uma fala de um babalorixá que eu converso, não entrou no texto, mas entrou no corpo, de algumas pesquisas que eu fiz, que ele fala assim, meu filho, esse negócio de falar que Exu é o diabo é uma grande ignorância, isso daí o cristianismo produziu isso e tal, isso criminalizou muito o povo de terreiro e tal. Aí eu começo a perguntar para ele assim, seu fulano, mas Exu é o princípio da ambivalência, não é? Ele o que é ambivalência? Pode ser duas coisas ao mesmo tempo, mais de duas ou três, está em tudo e nada está, enfim, trabalha com essa dimensão do conflito, que acaba com é isso. Exu também é a dimensão da criatividade, não é? Exu, tudo que cria no mundo é a partir de Exu, tudo tem Exu. Exu é o princípio do corpo, a materialidade das coisas. Olha só, pensando em Marx, pensando em Exu, né? Exu é o princípio da dúvida, Exu faz bagunça, é o princípio da brincadeira, tem essa dimensão do brincalhão, da travessura, ele vai falando e tal, eu vou interrogando, levando as questões, então quando ele para e fala assim, meu filho, vou te dizer uma coisa, eu falei que não era o diabo, mas esse bicho é o diabo mesmo. Porque para ser tudo isso aí, só pode ser o diabo, né? Só pode ser o diabo. O que ele está querendo dizer que só pode ser o diabo? Só pode ser tudo aquilo que não está ali com a lógica dominante, por isso que essa lógica dominante ela opera tentando interditá-lo de qualquer maneira. Tem uma narrativa da tese, eu acho que não entra aí, e acho que no Fogo no Mato tem alguma coisa também que eu falo do mito popular no Brasil, tipo como folclore brasileiro, muito dessa história. Então, você quer a história do demônio que é aprisionado na garrafa. Né? O que o mito popular? Você fala que tem que soltar o demônio. O demônio da garrafa. O qual também tem que botar o pau de Exu para fora. As pessoas se escandalizaram. Nossa, que absurdo. Falou sempre. Né? Mas o que é o falo de Exu? Nos Yorubás, Exu se manifestaria no corpo, né? Ele vibra nas corporeidades, nas materialidades, de todas as maneiras. Né? Então, um cachorro tem Exu vibrando nele, uma folha, né? Uma folha que você pega na árvore, macera, transforma num banho, num chá, já se transmuta para uma outra potência de Exu. Exu estaria muito próximo de uma esfera de Mercúrio, que onde ela esbarra, ela vai se criando e ela é incontrolável, ela é incontida. Para os Yorubás, a ideia do falo, ela seria a manifestação, assim como a boca, né? Que é a boca que come, mas é a boca que cospe também materialidade. Por isso que a palavra é corpo, a palavra é matéria. E o falo seria essa dimensão da dilatação dos vasos sanguíneos, do sentir, né? E a produção da ereção. Então, para os Yorubás não tem nada a ver com o pecado e o sentido da procriação, né? No caso feminino também, porque o feminino tem o falo feminino, que é o clitóris, né? Completamente desconhecido, né? Pela sociedade heteronormativa, patriarcal, enfim, cristianizada. Então essas dimensões colocariam o ser no campo, primeiro não do pensar, mas do sentir. Tanto que uma série de autores e autoras fazem uma construção contrária com a relação do pensar. Não é o penso logo existo, é o sentir, fazer, pensar. Como no Mato a gente fala, incorporo logo existo, sango logo existo, gingo logo existo. São dimensões do corpo enquanto esfera daquilo que a gente entendeu como razão, né? Como esfera inteligível. Então quando eu falo que tem que botar o pau do Exu para fora, é nesse sentido. É pensar realmente um giro epistêmico, um giro sobre possibilidades de inteligibilidade que habitam o mundo, a natureza das coisas, para além do que a gente produzir um pouco possível. Né? E no caso do diabo nas garrafas, eu falo que é o pacto que o Ocidente fez. Porque na narrativa popular ele diz o seguinte: quem você aprisiona o diabo na garrafa, né? E você pede qualquer coisa que ele te dá.
Então ele vai produzir a sua prosperidade, mas ele vai ficar cativo ali. O dia que ele sair da garrafa, você se estrepou, você perde tudo e vai direto, né, a jato para as profundezas do inferno. Né? Isso é a narrativa popular, o impacto. Então, no mito popular, aquelas pessoas que somem, né, tem um camarada aí nosso, atual ministro, né, foi juiz, e subiu assim de uma hora para outra, né, tipo, queria dizer que fez um pacto com o galo. Né? Como assim? Você sobe de uma hora para outra, você tem uma promoção, pô, esse cara aprisionou o diabo na garrafa. Né? E eu brinco, eu falo que o Ocidente fez isso, porque o Ocidente se construiu com um imaginário total, mas, ao mesmo tempo, ele pactuou o aprisionamento daquilo que pode destroná-lo. Esse diabo, nesse caso, nada mais é do que uma referência ao mundo que é diverso. O mundo, a diversidade do mundo foi aprisionada numa garrafa para a produção da prosperidade de uma referência, que é somente parte. O que somos cada um de nós, se não como uma folha de uma árvore, como a brincadeira de um menino, como um feijão que se cozinha agora em qualquer lugar do mundo. Isso é isso, é uma inscrição no mundo. Nossa existência ela só se corrobora como força, como possibilidade, quando a gente rompe com essa dimensão para se pensar enquanto construto coletivo. Né? Esse movimento é exatamente o contrário. Você pega essa parte e reivindica toda a parte dela. Né? Então é nesse sentido aí a coisa do diabo na garrafa. Essa alternativa epistêmica e a minha limitação nessa forma de pensar a academia, que me dava dúvida quando eu lia, se você fala da garrafa, você está fazendo uma metáfora, você está trazendo uma fundamentação do seu argumento, uma fundamentação mais teórica. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma outra perspectiva de entendimento do que é científico, do que é produção. Essa minha limitação nesse formato, eu li e falo, isso é uma metáfora, isso é um fundamento. Mas tem uma coisa, Wes, que é sobre lógicas também de saber. A gente, quando fincados, né, nos acômodos modernos ocidentais, a gente pensa a ciência como o avanço e a completa exploração total dos caminhos explicativos. Né? Isso é quem vai fazer uma tese de doutorado, então, você tem que ler tudo que já foi produzido sobre isso, você tem que explicar, você tem que acabar com qualquer esgotamento de dúvida. Você tem uma série de outras culturas que pensam o conhecimento exatamente na lógica contrária, na produção do enigma, na mistificação da verdade, você trabalha com sentido duplo, você trabalha com a dimensão da magia, né? Todo mundo trabalha com o conceito de Mandinga como um saber corporal, que ele só é possível de ser comunicado no rito, e ainda assim ele é impossível para alguns modelos de pensamento ser acessibilizado. Né? Então o cara fala, isso não existe conhecimento, não. O conhecimento está lá. O que não existe é imantação para a experiência do conhecimento, porque o conhecimento é a experiência. Se você for conversar, eu fiz pesquisa já dentro dos terreiros, com jongo, capoeira, com samba, com mercado popular, com rezadeira, você for perguntar como que as pessoas aprendem aquilo que elas sabem, as respostas são as mais infinitas possíveis, cara. E das mais diferentes ordens. Tem gente que fala assim, eu não sabia de tal coisa, até o dia que eu fui dormir e eu acordei sabendo. Eu falei assim, como assim? Impossível? Não, mas é verdade. Você não sabe qual foi o processo de maturação ali em relação à problematização, né? Quais são os cursos, né? Tem gente que fala no João, mas que estava muito assim, aprendi a esperar, esperei tanto, um dia eu aprendi esse negócio. Aprendi na Barra da Saia de Fulano, né? Tem um terreiro de Jurema, né? Que eu acho fantástico, lá no Peixinhos, no bairro de Peixinhos, do Homem Lobó, que é o sacerdote, que tem escrito no terreiro da Jurema Sagrada, que é assim, aqui nada se ensina, mas tudo se aprende. Fantástico. Como que essas lógicas, elas são reelaboradas, né? Não como princípios totais, mas como princípios de exploração. Eu acho que o fato da gente se sentir realmente deslindado com algumas coisas, isso nós sentimos, principalmente aquele cara que é um pesquisador, no Fogo no Mato a gente tem um pesquisador Cambone, né? Que é um pesquisador que ele assume essa cisma epistemológica. Né? Isso eu ouvi de um jongueiro, que uma vez falou,
eu cismo com as coisas. Aí eu falei, o que é cismar com as coisas? Ele não aceitar como elas são. Achei isso curioso. O cismar, ele falou assim, uma vez eu fiquei 1 ano sem comer arroz. Eu falei, mas por que você falou? Porque eu cismei com arroz. E que troça isso? Não, eu cismei com arroz. Eu acordei um dia falando que eu não ia mais comer arroz. Sabe o que eu tinha que fazer? Reconstruir a minha lavoura. Olha só que interessante. Eu tenho que investir todo o modo de vida, na forma de organização dele, no alimento, a existência mais radical dele, que é a alimentação. Por que ele está falando isso? Senão, uma experimentação, uma disponibilização de outros processos de descobrimento. Então, trabalhar com esse limite também, que aí é a coisa que a gente tem, o pesquisador campono, é o pesquisador que se assume também como aprendizagem, como aquele que não está controlando tudo. É aquele que vai, no momento, tomar um desmundo e não vai saber explicar e vai ficar com aquilo e pronto, vai fazer daquilo reflexão, vai fazer daquilo experiência. E não essa tara cartesiana, essa obsessão quase, não é nem mais cartesiana, é cruzadística, de que você tem que dominar. Aí eu proponho uma pesquisa, se eu não consigo comprovar o que eu faço, eu mudo a pesquisa. É assim que se faz. Muda a pesquisa, muda o método. O orientador que chega lá com o projeto é um ambiente oriente, muda o trabalho em vez de procurar. Eu trabalho no programa, atualmente no programa de relações étnico-raciais no Cefet, no mestrado. A gente recebeu há pouco tempo uma atividade ao pessoal da aldeia Maracanã. E a gente teve alunos falando que, por exemplo, tivemos suas pesquisas sobre questões indígenas mudadas porque não tinham orientadores para o trabalho. E a grande questão era por que os indígenas não podem estar orientando na universidade junto com os professores? Por que não é possível? Tem um monte de jurisprudências e tal, de questões burocráticas que impedem. Por que não desafiar? Mas o pessoal da aldeia Maracanã não conseguia, no próprio programa de questões éticas. Você tinha ali você vê como é que as coisas são. Na verdade, você tinha ali, não era isso. Você tinha uma reivindicação, não uma reivindicação, mas um questionamento, uma crítica da população indígena que quem detém um conhecimento possível, e aí não é quem detém um conhecimento, mas quem caminhou mais no curso da experiência sobre isso, pode ocupar um lugar de interlocução responsável, e que essa academia pode se colocar numa condição de aprendizagem e de conhecimento para com eles. Por isso que não é a aldeia Maracanã meramente, é uma universidade pluriétnica aldeia Maracanã. Segundo os povos que estão ali aldeados, eles falam que toda aldeia indígena é uma universidade. A concepção de universidade ocidentalizante, para nós é a concepção de aldeia. Então, a gente está reivindicando construir uma universidade, a gente está ensinando para a população que toda aldeia é uma universidade, todo terreiro pode ser uma universidade, toda escola de samba pode ser uma escola. Agora, não é necessariamente substituir a escola formal pela escola, não é você deixar de ler o Camões para ir ler a Maria Carolina de Jesus, mas é ler o Camões e Maria Carolina de Jesus. Digo até mais, que Maria Carolina de Jesus já está no cânon. Já é aceita, já é autorizado pelo cânon. Mas é você ler o movimento corporal de Mestre Pastinha, como produção literária. Por que não? Em Ifá, você trabalha a dimensão da cultura oral como uma tradição literária. A grande questão é como é que é literal se não está escrito? Porque é oral, corporal. Está numa outra escrita. A questão não é se é escrita ou se não é. A questão é que outras escritas são possíveis. Por que não? Como a gente fala um pouco da gramática dos tambores, por que não pensar as baterias das escolas de samba como gramáticas? Então você tem lá a bateria da Portela tocando a Guerra de Oxóssi. A escola de samba está cantando enredo sobre o Duque de Caxias, mas a bateria está cantando a saga de Oxóssi, o Reino de Queto. Mas a população não conhece o Agueré de Oxóssi. Quem disse que a população não conhece o Agueré de Oxóssi? E Oxóssi também conhece, ele sabe que está sendo cantado lá. Os povos sabem que aquilo ali é uma outra coisa, que aquilo conta os grandes feitos do Rei de Queto, as grandes caçadas, aquele que orienta todo o princípio de desenvolvimento de sociedade, uma outra orientação de mundo. Então, necessariamente,
essa gramática normativa, ela se sustenta como única possibilidade de comunicação. Então, eu acho que tem uma questão nossa que é, como diria o Boaventura de Salvação, um texto interessantíssimo dele, que é sobre as linhas abissais, né? Ele reivindica ali o diálogo inicial com o filósofo Pascal, de Carlos Magno, que ele fala que quanto mais nos reconhecemos ignorantes, mais doutos nós somos. Que a ignorância, não no sentido tacanho, de ignorar o outro, mas a ignorância como reconhecimento de um curso ainda não feito, como reconhecimento de uma potência. Né? Que o Walter Benjamin também pensava sobre a questão dos destroços, os destroços como potência. Então, reconhecer essa ignorância nossa, eu acho que propõe também algo na ordem do giro epistêmico, do giro decolonial, que a ciência ela deixa de ser ciência para ser algo mais imantado de uma espiritualidade ou outra. É fundamental a gente falar disso. Aí se liga um pouco no que ela estava chamando a atenção. É preciso a gente pensar, fazer uma relação com o Hegel, o espírito das coisas. Né? Tirando o monopólio discursivo sobre a problemática da imanência espiritual do logos teológico, político, religioso, dogmático, e falar de fato da transcendência, daquilo que a gente precisa ir além, da concretude das coisas. O Walter mesmo chamaria da capacidade mais fina, né, do crítico, é aquele que enxerga as belezas, as reminiscências, né, que não olha só para as exterioridades. Talvez essa seja a dimensão mais urgente de uma sociedade tão apegada também a concretude, a matéria, não sei. E aí, aquilo que você falou, até na primeira panela, sobre ciência um pouco, né? Lembra o que foi? Assim, porque eu acho que tem uma questão que é um aspecto sobre o qual a gente tem que ficar bem assim, criticamente consciente sobre a colonialidade, que é apresentar a sua própria epistemologia como única opção, como se fosse uma coisa, assim, até trazendo como se fosse uma coisa natural, né? Assim, as coisas são assim porque são naturais, e aí qualquer violência se justifica a partir dessa naturalização. E eu acho que a nossa ideia de ciência e a forma como a ciência tem sido ensinada nesse sentido está muito alinhada com essa por aí, eu acho. De que, tipo assim, para a pessoa aprender aquilo, pensando essa aprendizagem, esse ensino como tirar a pessoa do atraso, qualquer violência simbólica e subjetiva é justificável. Eu acho que assim, tem uma coisa que a antropologia ajuda a gente um pouco a pensar, que é essa relação do símbolo, né? A questão do mundo simbólico, mas que a gente não perca de vista a dimensão política do símbolo, né? Do nosso mundo. Então essa articulação entre simbólico e político, eu acho que é fundamental. Inclusive isso para a gente aparece como um problema. Assim, a gente vinha conversando até com você na vinda, conversando com o Simas também ontem, a gente estava desdobrando outros trabalhos, e aí a gente falou sobre no Brasil de hoje, a gente investiu muito na crítica, a ciência, a racionalidade moderna ocidental, e a gente vive um contexto cruzadista, onde a própria ideia de ciência ela tem que ser também preservada, mesmo em toda a sua face hegemônica. Isso é muito difícil. Então, por exemplo, como que eu vou propor hoje uma crítica, um aprofundamento da crítica ao conceito de história, como o Benjamin coloca, né, como todo o construto de cultura, de civilidade, sendo também de barbárie, se existe hoje um corpo de poder tacanho que vai, até mesmo sobre essa história hegemônica, falar que ela não serve, e vai propor um revisionismo absurdo, né? Então eu acho que a gente está diante de uma demanda
A gente está inserido no campo de batalha, onde a nossa capacidade de comunicação, cada vez mais, ela vai colocar a gente nessa capacidade de ginga, né, que não pode ser entre esses dois pontos. A gente vai ter que saber gingar realmente. A ginga, a princípio, é uma inteligência comunicativa, linguística, que ela opera no entre. Né? Se vocês perceberem a relação do samba, a relação da capoeira, do drible do jogador de futebol, ele é sempre buscando o vazio. Não é nem onde meu corpo está, nem o outro corpo no outro. É o vazio entre o eu e o outro. Né? Quer ver uma coisa interessante? As pessoas falam assim, eu não sei sambar, eu só sambo com o dedo. Né? Como é que se samba com o dedo? Né? Mas aqui, né? Mas essa coisa aqui é porque a gente faz um acompanhamento, né, corporal exatamente com a base rítmica do samba, que é a batida forte e a batida fraca. Você pega um surdo, te reproduz isso. A gente acompanha o som, onde a inteligência, a sapiência corporal do sambar é você ocupar o vazio. É entre esse tum, você preencher o espaço com o corpo. Isso é uma fala do seu Rufino da Portela, né? Xará, que falava que o miudinho da Portela se samba no vazio. Né? Se samba no vazio. A ginga da capoeira é o espaço vazio, é o drible. Né? É o corpo que dá um jeito para operar no espaço vazio, ocupar aquele vazio. Isso é uma inteligibilidade que rompe com essa dimensão dicotômica da vida. Então é fundamental que a gente encontre um lugar que está entre a crítica, mas também que não vai assumir a crítica dos terraplanistas, né? Senão o que vai sobrar? O rato que sobra do céu aí, não sobra nada, né? Então como que você cruza esse lugar na proposição de... Agora, a gente vive de fato num mundo que quer produzir escassez. Né? Então, assim, esse senso de discursivo, de instituição, de verdades, né, estabelecidas. Eles também estão querendo instituir verdades estabelecidas, mas seria uma responsabilidade, seria uma crítica de horror grandioso. Né? Então nos cabe aí, eu acho que esse exercício da decolonialidade, que é encontrar um arranjo ecológico, um arranjo plural, um arranjo coexistente, onde possamos desenvolver inteligibilidades mútuas. E vai ter sempre um problema da ordem da tradução, porque eu nunca vou alcançar o que ela conhece, o que ela sabe, o que você sabe. Né? Aquilo que se diz numa língua, mas não tem impacto na outra, no modo de vida outro. Mas como que isso pode se tornar, através de um esforço político, responsável, eticamente, mais próximo e possível de ser experimentado? A Catherine Walsh, ela fala sobre algo que eu acho interessantíssimo, que é um conceito, do meu ponto de vista, que parece fácil, mas é uma maravilha, né? Tem um perigo, porque ele é muito difícil. Ela fala sobre que nós precisamos desaprender das coisas. Nós precisamos exercitar a desaprendizagem. Por que eu falo que isso é difícil? Porque, do ponto de vista fenomenológico, ninguém desaprende nada. Ninguém desaprende nada. Se a aprendizagem é experiência, ninguém deixa de ter experiência. Quando ela diz desaprender, ela está falando de um exercício, um ato pedagógico, político que fala, nós precisamos rasurar as coisas, olhar as coisas de outra forma, destituir ela desses únicos sentidos que são postos a ela e pensar outros que também ali habitam. Então, quando eu digo desaprender, nos termos da Catherine Walsh, não estou falando que eu preciso falar que a Terra não é mais redonda, não é isso, não é isso. Mas, de repente, é desaprender, é ensinar que a Terra é um organismo. Né? E que nessa história aí de crise do meio ambiente, aquecimento global, quem vai se ferrar vai ser a gente, porque o universo, enquanto o organismo vivo, vai permanecer. Né? E que nós não somos absolutamente nada. Né? Trabalhar nessa dimensão, não, nós somos animais racionais, porque nos falaram isso, mas existe algo no corpus societário da vida das abelhas que dizem muito mais sobre a saúde do planeta do que da nossa vida.
né? E só perdi com o Pajé Barbosa, o Pajé Tapeba, lá no interior do Ceará, onde ele faz toda uma explicação da ciência das formigas. Porra, essa de ciência das formigas? O Pajé, liderança de uma comunidade indígena, o povo Tapeba, fala como que, para a comunidade dele, observar as formigas é circunstancial para a saúde da comunidade. Porque tudo que eles fazem, ciclo do plantio, ciclo da colheita, ciclo da reza, ciclo do cuidado com as crianças, da amamentação, do desmame, da pesca, da caça, está vinculado com os sinais que uma determinada espécie de formiga apresenta na natureza. Aí ele começa a falar de uma racionalidade das formigas. Olha só, quando a criança de 5 anos está falando que ela não é igual cachorro, que ela é um animal racional, ele está falando que existe uma razão, uma racionalidade das formigas, uma inteligência das formigas. Ele fala, quando essas formigas constroem seus formigueiros de tal forma, elas estão nos ensinando uma coisa. Quando elas ficam muito tempo sem aparecer, elas estão dizendo outra. Quando elas aparecem no final da tarde, elas dizem outra. Quando elas só aparecem na manhã, elas estão falando outra coisa completamente diferente. Quando tal planta é comida por elas, é um perigo para tal outro tipo de plantação que a gente está fazendo. E aí tem todo um repertório incalculável. Esse movimento aí que eu rolei epistemológico, da Terra Redonda. O rolê epistemológico seria exatamente essa capacidade, o rolê da capoeira, do movimento, que ele diz sobre a capacidade de ataque, de defesa, na relação com o outro, onde você não extermina o outro, mas você busca os vazios, as brechas do outro. O rolê epistemológico seria exatamente não negar a presença do conhecimento ocidental, da razão moderna ocidental, mas operar numa relação de jogo com ela, onde você busca sempre os vazios dela. Então, me cabe, numa relação com o saber dominante, não meramente confrontá-lo naquilo que ele diz, mas principalmente naquilo que ele não é capaz de dizer. Olha só como isso faz total diferença. Entendeu? A questão não é, eu estou falando, o Descartes falou, o penso não existe, e aquilo que ele não foi capaz de dizer. O Spinoza faz um questionamento sobre o corpo, o que pode o corpo? O mestre Papachinha responde, falando sobre a capoeira. Capoeira é uma mandiga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio dos capoeiristas. Vou dar a resposta para o Descartes sobre o método também. A capoeira é tudo que a boca come, tudo que o corpo dá. Quando ele fala tudo que a boca come, tudo que o corpo dá, ele acaba imbricando uma disponibilidade conceitual, filosófica, que é a ideia de Baritó, que é o corpo como uma espécie de texto em plena formatação. Então, quando o Spinoza pergunta o que pode o corpo, a resposta é que o corpo pode tudo, porque tudo é corpóreo. Não existe saber sem corpo. Essa máxima descartiana que faz com que o Ocidente reivindique o conhecimento, como o Grosfogo diz, como o olho de Deus, né? Como aquele que é controlado, porque a gente está falando de ciência, ciência. Que porra de ciência é essa? A ciência está na gente, que exercita a ciência. Ué, não é? Que ciência é essa? A gente trabalha com a dimensão abstrata da ciência, da filosofia, como já então, o que tem que estudar filosofia? Por que precisa conceitual? Mas um trabalho todo conceitual, não, mas o conceito opera onde? Tudo é corporal. É o que os Yanomamis dizem, que tudo é espiritual. O corpo não é meramente para que o espírito se manifeste. Né? Daí vem o trabalho com a ação de transformação das coisas. O cocar nada mais é do que um suporte para uma espiritualidade. Um colar, um fio de conta. Né? Podia ser a nossa escrita. Né? Como que você vai escrever uma tese fazendo com que aquilo seja um produto de encantamento, seja encarnado de outras forças, que ao serem lidas tragam outras sensações. Né? Qual é a capacidade de rompimento com isso? Que é meramente dizer na linha, mas a gente precisa dizer para além da linha. Por isso que a produção da dúvida no texto é fundamental. Porra, não sei o que esse cara vai entender. Tem muita gente que fala isso como uma, cara, eu li o livro e não entendi absolutamente nada. Não, tá ótimo. Então, avançar nessa produção de incômodo, né, o que o Boaventura de Santos chamaria de produção de uma subjetividade inconformada, né, subjetividades inconformistas, né, que aí sim resultariam em ações rebeldes. Né? Então essa dimensão do olho de Deus, como o
Foucault chama, a parte do Descartes, né? Inclusive apontando a dimensão do epistemicídio e do desajuste do desvio ontológico, é fundamental para a gente pensar que tudo aquilo que a gente discute enquanto ciência, enquanto política, enquanto ética, enquanto educação, só é possível a partir do corpo. Por isso que a gente precisa produzir outras humanidades, exercitar esses outros sensos. Né? Agora, uma sociedade que é racista, que é sexista, que é estruturada no paradigma da raça, do gênero, do racismo, das estruturas heteropatriarcais, ela é completamente contrária às potências do corpo. E uma sociedade que institui o corpo meramente como lugar de produção de lucro. Né? Essa talvez seja a grande dilema do nosso lucro. É por isso que amanhã a gente vai fazer uma greve geral. Porque nosso corpo não pode se reduzir a ser meramente uma esfera do trabalho. Né? Nós, como diz o professor Renato Nogueira, nós precisamos ser crianças, precisamos brincar. Né? O corpo para o trabalho é o corpo inserido numa lógica adultocêntrica. Falar em provocacionamento, eu acho que, assim, como você disse, não é à toa que Exu foi tão, assim, demonizado. Né? E se fosse, eu estava falando da outra vez que a gente discutiu o texto, que quando eu vim para cá, eu falei para minha mãe, hoje ela precisa ser Exu. E ela ficou horrorizada, assim, e ela não é uma pessoa religiosa cristã, assim, mas mesmo assim projetou essa questão da demonização. Assim. E se fosse, eu acho que fosse uma pedagogia de Ogum ou Oxóssi, de Dionísio, né? Agora, Exu tem faces que são interessantíssimas. Assim, Exu no Brasil está muito codificado nessa lógica sincrética com o diálogo judaico-cristão e com aquilo que nas umbandas, nas macumbas, chamam de sincretismo. Inclusive, hoje, de Santo Antônio é uma referência sincretizada a Exu, até por conta dessa face de Santo Antônio ser uma referência para os portugueses de uma santidade de guerra. Né? Então existem vários mitos populares do catolicismo popular, né, e da colonização portuguesa, que dizem que Santo Antônio apareceu em campo de batalha, lutando a favor dos colonizadores e tal. Nesse sentido, o Exu se liga, se vincula com uma dimensão sincrética com Santo Antônio por ser aquele que também opera na regulação desses paradigmas morais, éticos da humanidade. Né? Mas, por exemplo, em Cuba, Exu é sincretizado com o menino Jesus de Praga. E os cubanos fazem uma leitura de Exu como se fosse criança. Então, eles falam Exu é lido como Eleguá, que é uma corruptela de Elegbara, que é um dos nomes de Exu, na cosmologia Eleguá. Eles se referem a Exu como o menino ao travesso, o menino brincando ao travesso, que é uma criança inquieta. Tanto que a gente fala, esse menino é encapetado, né? Esse menino é um paraquedo, esse menino está com o diabo, né? Ou outras referências que a gente faz, essa mulher está com o diabo nos quadris, né? Hoje eu estava com um catiço, estava virado, né? Essas dimensões que fazem com que a gente perceba, ou que a gente reifique a lógica de que nós perdemos a razão, de que nós somos um isso. Agora, quem trabalha com uma dimensão da razão e do corpo é basicamente as sociedades que ficaram alicerçadas no paradigma moderno ocidental e na tradição judaico-cristã, que o corpo é um lugar de vigilância do pecado para a salvação. Né? Em inúmeras outras culturas, por exemplo, na cultura iorubá, você tem 3 conceitos que operam como produção de sentido do ser. Ori, que seria uma espécie de inteligência espiritual, traduzido como a cabeça, mas é uma tradução ocidentalizante. Seria uma inteligência imanente, seria a imanência do saber presente no ser. Okan, que é o coração, e Essé, que são os pés. Para os iorubás, a dimensão do Iuá, que seria o caráter, o conceito de ética, estaria vinculado com um alinhamento dessas 3 instâncias. Ori, Okan e Essé. Tanto que eles falam que uma
Um presságio da má sorte é quando você tem a sua cabeça indo para um lado e seus pés indo para o outro. Né? Na nossa cultura a gente fala assim, nós temos que agir com a razão e não com o coração. Os caras falam o contrário, nós temos que agir com um alinhamento, uma integração da nossa existência. O coração, ele pensa. Agir com o coração, muitas vezes a gente fui com o coração, ainda bem que eu pensei com o coração. Eu boto o coração aí na jogada, né? Geralmente em esporte, competição, cara, bota o coração na chuteira, vai lá, vai na garra, né? Isso é uma inteligência. Nós perdemos esses sentidos, né? Nós trabalhamos com outros sentidos. Aí eu tive uma intuição, como se fosse uma coisa que me tomou, né? Porra, pelo amor de Deus. A intuição é uma inteligência, é uma memória corporal, né? Desses múltiplos corpos que nos habitam. A gente não explora isso. Né? Aí eu vou falar, é macumba, não é macumba, é ciência. Tantas outras culturas trabalham com essas dimensões. Né? A gente não trabalha, porque a gente acredita com também a dimensão da mente, do corpo, do espírito. Né? Então, falaria ali, como eu vi hoje no programa da Fátima Bernardo, o cara falou assim, é que o pensamento já trai. Né? O pensamento já trai. A instauração da lógica descartiana. Né? E de uma concepção de fé, não. Eu tenho uma fé, uma crença que isso produz um sentido. Para outras culturas, o importante é o rito, é você exercitar e fazer. Ou você faz ou não faz. Tanto que inúmeras culturas falam aquilo que na cultura popular a gente chama que mais vale o exemplo do que o conselho. Então, o que faz valer a escrita ou fazer? E não necessariamente o que você diz sobre fazer. Você mencionou Dionísio, mas eu me perdi. Dionísio é corretamente. Não é, porque ele falou assim. Se fosse uma pedagogia de Ogum ou de Oxóssi, você não provocaria tantos espantamentos. Eu trouxe o Dionísio. Eu falei Ogum e Oxóssi era para Dionísio não provocaria tanto estranhamento. O Dionísio, se você for para pensar, se você pega lá uma segunda tragédia, no Nietzsche, Dionísio é um princípio dessa desregragem, né? E que para o Nietzsche, na verdade, essa perda de relação com o mito, né, é o que, de uma certa forma, produz o desencante dessa sociedade ocidental. Então, tem algo que a gente fala, isso é complicado, porque a gente está sempre falando dos mitos, do mito, mas os mitos, eles compreendem o rito, de forma que a gente exercita as coisas. E a gente não pensa, por exemplo, a ancestralidade como um fundamento ritual de um exercício da ética. A gente pensa a ancestralidade como hereditariedade ou como uma natureza de linearidade biológica. Né? Mas a ancestralidade está, a rigor, comunicando algo para a gente sobre a conduta, que não é individual, é sempre coletiva. Tem um oriki, né, que são trechos poéticos dessa cosmogonia urubá, fala sobre o Oxarian, que é uma face de Oxalá, que diz o seguinte: nós chegamos aonde chegamos porque nós viemos trazidos no ombro dos que vieram antes. Ou seja, se nós chegamos trazidos nos ombros, nós também carregaremos outros no nosso ombro. Tem uma fala do Mateus Aleluia, que ele fala da ideia de ancestralidade na tradição africana, que não é o que a gente entende, o que a gente pode esperar como nossa ideia de herança. Quer dizer, que não só tem essa coisa que a gente carrega, mas que a gente pode querer, tem uma projeção para o futuro também. Exatamente. E até porque, em grande parte das culturas, a cultura iorubá tem muito isso, as culturas centro-africanas, o complexo Congo-Angola, que é a ideia de que o conceito de vida e morte é completamente diferente do nosso. O conceito de vida e morte está ligado a uma instância do plano da imanência, do plano da capacidade de promoção de força vital. Ou seja, a minha avó, que é uma pessoa desencarnada, né, faleceu no corpo físico. Se eu falo da minha avó, conto as histórias dela, como eu estou contando aqui para vocês, eu rememoro os seus feitos, eu, ao pensar as minhas atitudes, me relaciono com ela, a minha avó é um elemento vivo, não é um elemento vivo. Né?
ela é um elemento que acaba definindo o devir daqueles que estão aqui. Então, tanto que no complexo como agora dizem que o avô e o neto são a mesma pessoa. Isso eu acho muito bonito, porque na verdade eles estão falando do ponto de vista filosófico, do ponto de vista material, não do ponto de vista filosófico. Quer dizer que existe uma transição, né? O pai, né, que é o intermediário, o avô é aquele que possivelmente está mais próximo da morte, e esse é que está mais próximo de procriar a vida. Quando dizem que é a mesma pessoa, é que esse mais novo ele só procria se ele insere o avô na sua existência. E ao inserir o avô continua vivo, né? Então o conceito dessa galera não é de vivo e morto. Ela é mais vinculada à ideia do vivo e do não vivo. O que é o não vivo? É aquele que é descredibilizado, ele não é rememorado, não é cantado, não é rivalizado, não é lembrado pela comunidade. Esse não vivo pode até mesmo estar encarnado, mas ele, se ele for um ser despotente, ou seja, vamos pensar alguém despotente aí na sociedade atual, alguém que não é benquista, xingado, não é legal, né? As pessoas preferem não falar o nome dele, as pessoas sentem vergonha dele, né? Essa pessoa, ela é instituída de uma condição. Mas isso é sabedoria, gente. Ele está instituído de uma condição de não vicissitude, né? De perda de potência. Esses grupos trabalham com a ideia de potência e não potência, né? Por isso que a concepção do axé, seria esse grande elemento produtor, dinamizador de potência. Não à toa, na pedagogia das encruzilhadas, eu trabalho com uma dimensão de educação como axé. Por quê? Porque é através da educação que nós acumulamos força vital na relação coletiva. O axé, a tradução de axé, literal, é energia vital. Porém, ela é uma energia vital que você nasce com ela, mas ela pode ser potencializada ou despotencializada. Ela pode ser acumulada ou ela pode ser desperdiçada. Então, a educação como potencialização da energia vital. Exatamente. Quando você estabelece relações responsáveis com o seu coletivo, você está trocando o axé e mantendo o axé. Quando você não age de maneira responsável, você está em perda de potência. Daí a concepção do não vivo. Da forma da educação que você defende, né? Com base na experiência. Exatamente. Não está falando da educação como um projeto civilizatório. Não, essa educação que eu coloquei como agenda curricular do Estado colonial, ela é completamente o contrário. Ela é contra a axé. Agora, essa reflexão é a questão da educação na sua radicalidade. A educação como aquilo que, por exemplo, ao sairmos daqui, nossos encontros propiciaram que cada um de nós carregamos os outros, os nossos ombros. Essa é a problemática da educação. Não uma problemática meramente possível de chegar lá e vou formatar o cara. Por isso que a doutrinação, como alguns querem colocar, ela é uma contradição fenomenológica do ponto de vista educativo. Eu tenho uma questão sobre o conceito de encruzilhada. Você fala da reencontro de possibilidades, não no sentido de negar um possível caminho colonial, vamos dizer assim, porque ele existe e chega a esse lugar também. Mas quando você fala que a educação que a gente tem, essa educação colonial, e que a gente está aqui refletindo para ir para os nossos lugares de ensino, nossos lugares onde a gente trabalha, nas escolas onde a gente trabalha, e pensar que esse caminho possivelmente não vai ser negado, ou seja, não vai ser substituído, como agir no sentido de promover esse caminho de encontro, essa encruzilhada, lugar de encontro de novos caminhos, novas possibilidades, e a gente vai se divertir. Mas olha só, vamos pensar a encruzilhada como um espaço vivo, né? Então, assim, a rigor, a encruzilhada não é só isso aqui não, é cruz não. Você tem um encontro de dois caminhos, um entroncamento, isso já é uma encruzilhada. Encruzilhada é toda possibilidade de vínculo de dois ou mais caminhos, né? Na perspectiva, né,
pensamento urbano, na perspectiva de Exu. Ou seja, esses caminhos, eles não estão meramente lá como princípios antagônicos, né? Porque a gente tem muita gente que fala assim, a modernidade, o Brasil nos colocou diante de uma encruzilhada. No fundo, as pessoas estão querendo falar, nós estamos numa segunda de bico, né? Ou um lugar ou outro. A encruzilhada tem uma ideia que é o sentido do uso, que é o exercício de praticar, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Pensem numa encruzilhada. Isso está muito colocado em imagens nos episódios do canal da Pedagogia das Encruzilhadas, logo no primeiro episódio, onde tem um atravessamento de encruzilhadas. A encruzilhada rigor não diz nada, né? Tem uma rua aqui, a Rua do Matoso, com a Rua Barão de Guatemi, isso não diz nada. O que diz é como se atravessa. Como se atravessa parte de uma escolha. Como se atravessa modifica a noção de caminho, né? Como diria o sociólogo do cotidiano Machado Paz, o caminho quem faz é o caminhante. O caminho é como se fosse aquilo que entra embaixo do pé do caminhante. Existe uma alquimia entre o pé do caminhante e aquilo que é tido como caminho. Nesse sentido, na perspectiva do pensamento Yorubá, na perspectiva de Exu, caminho, ele não diz sobre um sentido único. Você pergunta assim, Luiz, como é que eu faço para ir do centro para Madureira? Aí eu te falo assim, vai de trem, cara. Tem a central que vai até Madureira. Você fala assim, mas aconteceu um acidente que fechou, o Superv fechou o trem. Então vai pela Brasil, cara. Mas está tendo tiroteio lá em Mangueira, não dá para ir pela Brasil. Então você faz, cara, vai pelo Engenho Novo, né? Pega ali a Barão de Bom Retiro e tal, pega um buraco do padre ali, atravessa pro outro lado, já sai no suburbano, ali também não dá, porque eu vou passar no Jacaré e ele dá complicado, só por aqui, Rio de Janeiro, né? Então vai aqui pelo Meia, não, mas ali no Meia engarrafa, não, mas pega o Lins, então eu quero lá em cima também. Cara, tu vai chegar na Madureira. Olha os caminhos, as possibilidades, os fazeres. Então, esse sentido da encruzilhada como uma dimensão do saber praticado, o que a professora Inês Barbosa chama no diálogo com o Governo do Espírito Santo, do saber praticado. O saber é uma coisa, como se pratica o saber é sempre um exercício de inscrição, ou seja, de transformação de uma outra coisa. O saber hegemônico ele está lá, o saber subalterno ele está lá. Quando você propõe a pedagogia das encruzilhadas, que você inclui o subalterno do hegemônico, ele deixa de ser o subalterno que não era, o hegemônico que era, para se transformar em outra coisa. Entende? Que é ambivalente, que vai lidar com o caos, com o conflito das questões de poder que estão imersas, mas isso vai ser implantado como força criativa. Como que a gente vai trabalhar com isso vai depender de nós, como nós vamos responder eticamente. É uma pedagogia das encruzilhadas, é Exu como educação, porque ele remonta toda uma crítica ao colonialismo, à colonialidade, ao saber dominante, mas ele coloca no nosso corpo a autonomia de como nós vamos fazer, a liberdade como nós vamos fazer. Por isso que não é um método. Isso não tem método. Se fosse um método já não servia. Entende? Porque ele iria apostar no caminho único. Quem vai responder com a própria vida... Não pode ter encruzilhada esse método. Professor. A encruzilhada é o descacetamento neurológico total. Porque ela coloca em perspectiva, ela coloca a questão em perspectiva. É o perspectivismo. A verdade que não se quer ser a última verdade das coisas. Ela é uma verdade na lógica de um sentido. Ela é um curso. Pode fazer sentido para mim, para ele não, e vice-versa. Não, só para concluir, eu acho que essa pergunta como fazer, tudo isso que você está trazendo, eu acho que já não cabe essa pergunta, como fazer, porque isso vai ser completamente singular, né, pelo que eu estou dizendo. Isso vai se dar no exercício em cada espaço, em cada grupo, em cada pessoa. E tem uma coisa interessante que você está falando, que seria anti-Exu. Porque, a grosso modo, nas tradições de terreiro do Brasil, nas Américas, mesmo no continente africano, nesse complexo urbano, vai falar assim, Exu é a divindade mais próxima dos seres humanos. Né? Quando se diz isso, não está necessariamente querendo falar do corpo, da sexualidade,
não somente disso, mas está falando o seguinte: o que nos configura enquanto potência de estudo é a capacidade de ter autonomia, de decidir o que fazer. Então, se você pergunta como fazer, é diferente de fazer com. Fazer com a encruzilhada é fazer credibilizando que o mundo é diverso, que as possibilidades são muitas. Agora, como que vai ser feito? É aquela maneira que você vai ser condenado com a resposta que você vai dar ali. Aí está o educador. Aí está o educador, porque o educador não pode ser passivo. Não pode esperar nada. Ele tem que, num determinado momento, falar: quem está sob o comando desta merda sou eu que vou fazer. E você assume a responsabilidade de alterar, de atravessar a existência do outro. E por isso você é alterado. Também. É por isso que é a coisa do aprende, ensina, né? Aprende, ensina, aprende, né? Por isso que essa dimensão do próprio ensino, ela é... Nós deveríamos falar mais em aprendizagem do que só ensino, ou ensino-aprendizagem. Acho que a palavra de aprendizagem já cabe a ambivalência, a dimensão dialógica. Entende, na vida do só para aproveitar e fechar esse comentário que eu fiz, não no sentido instrumental, do sentido instrumental. É mais uma crítica que é feita à questão da decolonialidade, que é no sentido seguinte: você está propondo algo decolonial, mas o que está posto nesse momento é um caminho colonial. E aí, dentro do que está posto, como atuar nos rachaduras, nas frestas, nos vazios. Mas perceba uma coisa, eu vou novamente apostar nisso. Em algum, por exemplo, os terreiros de candomblé, quando eles praticam o estudo contra a sabedoria, vai ser decolonial. Muito decolonial. Até mais do que aquele que propõe uma tese de Exu. Né? A potência ali é muito maior. Quando se propõe a rasura no modelo hegemônico, uma perspectiva de emergência subalterna, o que eu estou falando é o seguinte: é também macumbar esse negócio, é a produção de encantamento. Porque a decolonialidade, ela não é uma ruptura completa de uma hora para outra. Ela é um fazer progressivo, um fazer crítico, um fazer encruzilhado, né? Onde você vai pluralizando sentidos. Entende? Então, quando você traz Exu para uma tese, do meu ponto de vista, Exu e a tese já passam a ser outra coisa, e vão continuar sendo outra coisa. Né? Há algo de decolonial aí, há uma potência. Muitas pessoas podem ver também que seria, talvez, um anseio de dominação de Exu por esse imperativo aqui, científico. É uma crítica possível. Falar, mas não é melhor deixar Exu lá no terreiro? Né? Por quê? Porque a universidade tem uma ânsia, ela captura tudo. Existe um fetichismo muito grande. Né? Do meu ponto de vista, é algo que está no corpo de como que a gente vai fazer, como que a gente vai responder. Né? Eu tenho procurado responder isso criando o máximo de ampliação naquilo que eu acho que precisa ser comunicado. Parto do princípio de que esse radical é o princípio da linguagem e que ele precisa ser comunicado na diversidade. Então é fundamental que a gente chegue aqui no curso de estudantes de pós-graduação em matemática, na educação, poder ser onde for, qualquer canto do mundo, e a gente fale disso. Porque isso está no mundo, isso existe. E você pode conhecer isso para além de uma perspectiva de você achar que isso só se compreende como algo vinculado a uma religião. Não. Na religião, há toda uma luta política para que isso pudesse chegar até aqui. E é importante a gente reconhecer isso. Porque, por exemplo, quando a gente vive um contexto hoje no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, com a questão dos avanços do terror, né, em torno das religiões afro-brasileiras, né, da depredação, das invasões, de um arcabouço cada vez maior político-teológico que nega a diversidade, a gente está falando também, a grosso modo, de algo que afeta todo mundo, que é uma produção incessante de construção tecnológica, de produção de desperdício de experiência. Entende? Quando a gente está falando isso, todos nós somos afetados. Do meu ponto de vista, uma das ações decoloniais no campo do conhecimento é a responsabilidade com a diversidade do conhecimento. Né?
E a responsabilidade com a diversidade do conhecimento se dá primeiramente numa atitude que é falar: nós não sabemos das coisas, precisamos conhecê-las, precisamos ter condições para que elas sejam enunciadas. Talvez essa seja uma atitude que, quando sai de um professor da universidade, quando sai de uma política pública, sai de um livro didático, isso tem uma força muito grande, porque historicamente o que se tem é o contrário. Reconhecer que um terreiro é uma universidade, uma aldeia é mais do que uma universidade, que o sacerdote é um detentor de conhecimento, mais do que um doutor, que é um caminho muito mais complexo, sofisticado, inacabado, é importante pra caramba. Mas como que a gente faz isso? Quais são as ações políticas? Eu acredito que talvez essa seja mais uma ação, mais um investimento, entre tantos outros, como é trazer a citação, por exemplo, no Fogo Mato a gente traz o tempo todo, o Beto Sem Braço como citação filosófica, né? O diálogo com Nietzsche, o diálogo com Exu. Quem foi o Beto Sem Braço? Compositor do Império Serrano, remanescente que lembrava ali uma vida, dizem, criminosa, tão dura, estigmatizado como compositor de samba de bandido, malandro. Quem é esse cara? Qual a relevância dele para o projeto de nação que a gente está construindo, o projeto de educação que a gente está construindo? O cara é super relevante. Inúmeras elaborações sobre a vida cotidiana, sobre a escassez, sobre a criação, sobre a festa, e nos dá muitas respostas. Ah, mas aí como é que a gente faz? A gente nega? Não vai negar. A gente vai colocar em diálogo. Eu acho que é por aí. Eu acho que já respondendo a mais uma dúvida mesmo, porque na leitura eu tinha entendido que o cruzo seria uma disponibilidade que você tem de movimento, de você estar disposto aos encontros e aos desencontros com as individualidades dos outros. E aí, mais para frente, você fala sobre a ideia do terreiro, que seria o lugar, e aí sim o lugar. No início eu imaginava que o cruzo era essa disponibilidade de movimento, e que o terreiro seria esse lugar, onde as práticas dos encontros e desencontros acontecem. É isso mesmo? Não em relação à questão do terreiro. A questão do terreiro tem uma... Como o terreiro opera como conceito aí, ele acaba tirando do lugar comum a ideia que a gente tem o terreiro como espaço físico. Né? Então, quando a gente pensa terreiro, a gente pensa espaço físico. Eu não estou falando de espaço religioso, não. Por exemplo, quintal de casa. Né? Bota o milho para a galinha no terreiro. A gente pensa a questão geográfica. E não a questão geopolítica. Exatamente. Então, o terreiro aí a gente está propondo como tempo e espaço praticado. Quando eu utilizo a encruzilhada como lugar de inscrição do saber, eu estou constituindo ela como terreiro. Quando eu escolho falar as coisas que eu estou falando aqui, eu estou terreirizando a sala de aula. Entende? O terreiro é uma ação de encantamento do tempo e do espaço. Tanto que é uma coisa que eu falo. Quem passa em qualquer canto do Rio de Janeiro com uma encruzilhada, fala, botaram uma macumba ali, botaram uma oferenda. Você pode entender aquilo como uma macumba, como uma oferenda, como alguém que sujou o espaço público, mas você pode entender aquilo ali como um inventário, né? como um texto. Porra, alguém está dizendo alguma coisa que eu não sei o que é. O que está sendo comunicado? Né? O que precisou ao longo do tempo ser comunicado aqui dessa forma, porque exatamente opera nessa não capacidade de controle dessa razão dominante. Né? Inclusive, essa é uma das faces do porquê essa figura do diabo ela é tão tratada de forma íntima no imaginário social brasileiro. O diabo é aquela coisa que a gente recusa, mas é aquela coisa também que quando eu preciso, vai falar com o diabo. Né? Tem uma cantiga de esporte fantástica, que para quem está fora da problematização filosófica, do contexto, acha um terror, que fala assim, plantei machixe e colhi quiabo. Deus é muito bom, mas quem me ajuda é o diabo. Né? Tem até uma outra que a gente escolhe para botar como epígrafe do texto do Exuzeiro que eu chamo fone, que Exu que tem duas cabeças que toca a sua banda de fé. Uma é Satanás do inferno, a outra é Jesus de Nazaré. Né? Então essas dimensões da ambivalência. Em um determinado contexto, o cara fala assim, você está me pintando como diabo, então o que eu posso assumir
aquilo que o Boaventura chamaria de uma imagem desestabilizadora, como força também de contra-ataque e de operar, porque o diabo todo mundo tem medo do diabo. Então pronto, você quer me pintar como bravo? O que nós fazemos com os nossos alunos? Né? Quanto de investimento em desqualificação, estigmatização a gente faz com os caras? Né? Na clássica figura do burro. Tem uma cantiga de João que diz o seguinte: o burro foi à escola aprender o ABC. A professora ensinou e o burro não sabe ler. Não sabe ler, não sabe ler, o burro não sabe ler. A professora ensinou e o burro não sabe ler. A questão do burro não é nada, é uma condição da relação com a professora. A professora ensinou e não sabe ler. Quem que produz, quem que dá o acabamento do ser como impossível? Né? Como despotente. Então, em que momento isso vira de lado e na linguagem se estabelece: eu sou burro, não vou preparar essa aula, eu sou burro, não sou o que serve a nada, eu sou não sou ajustável a esse projeto, como que eu visto isso? Eu sou o diabo, eu sou o criminoso. Como que a Constituição não dá ideia de crime, mas dá ideia do que é o criminoso, pauta a legislação brasileira. Vamos pensar no regime escravista, na abolição república, como que isso se institui? A quantidade de crime, vamos voltar lá na história, na transição do século XIX para o século XX, a quantidade de crime que é inventada, é desenvolvida a partir do tipo criminoso, do tipo, como é que eles dizem, das classes perigosas, isso é um termo da historiografia, as classes perigosas. Então, a gente está operando no campo da linguagem. Essa ideia da terreirização seria a ideia de você assumir o tempo, o espaço, como um lugar de exercício do saber, do exercício de invenções, que não necessariamente elas dão conta de resolver os problemas, mas elas produzem rasuras, produzem cisões, produzem fricções. E aí você vai operando num lugar de avanço, de antidisciplina do setor, de arte do fraco. Arte do fraco. Os alunos fazem isso direto. Eu fui dar aula com uma molecada na Iguaçu, eu virava para o pau do moleque, vai morrer. Aí eu virava, todo mundo assim. Aí tu volta, aquela chuva de bolinha e tal. Eu falo, pô, cara, faz isso, não valeu, professor, tranquilo. Foi, cara, não foi filosofia, nada e tal. E aí tá todo mundo rindo, você tá ali rebaixado, porque é a tática, é o jogo, como é que brinca com isso, com o desregular, com a caricatura, Então, essa dimensão travessa, tanto que eu falo muito em travessura epistemológica, travessura epistemológica, essa dimensão da travessura, do desbunde, é algo que é fundamental para a gente constituir políticas micropolíticas, políticas cotidianas. O cotidiano é um campo de produção política. Basta nós reconhecermos a força disso. Nós estamos tão atropelados com a ideia de uma política única, de uma grande política, de uma beneficência política, que a gente esquece essa força. E aí, pessoal? Não, querendo um comentário rápido, ainda está na hora. E daqui a pouco a gente tem a qualificação do Jefferson, só anunciando Eu queria fazer um comentário, na verdade, eu ia falar um pouco da forma como eu interpretei rapidamente a interpretação em relação à pergunta do Diego. E uma parte foi bem convergente, que eu tinha falado anteriormente, da pluralidade nessa ação. E quando ele pergunta como fazer, que essa pergunta para mim é razoavelmente colocada na ideia de que, se eu entendo a educação como experiência, como é que eu penso nessa promoção de experiência, se não por um método de alguma forma, se não por um fazer? O que fazer é isso? E a leitura que eu tive do texto é que esse fazer, na verdade, não é o método, mas o comprometimento. E aí você traz a dimensão da ética. Que é quando você fala, por exemplo, várias passagens do texto, o fundamento primeiro da educação é a ética, e
elemento esse que nos leva a questionar sobre como nossa experiência responde a outros que nos interpelam. Então, eu fiz uma leitura em relação a essa questão do Diego, da promoção dessa experiência, desses fazeres outros, perpassando pela dimensão da ética. Eu não sei se vocês lembram, tem uma frase no trecho, não sei se é na pedagogia da autonomia, na pedagogia da liberdade, que o Freire fala que ninguém liberta ninguém educa ninguém, mas as pessoas se educam na relação com os outros. É basicamente isso, assim. Eu acho que tem uma reflexão importante para a gente realmente caminhar a conversa na educação, que é essa dimensão de que nós estamos trabalhando com o humano, na sua radicalidade. Isso não é fácil, por isso que o professor criou esse elemento tão perigoso, essa classe perigosa, né? Pegando aqui. Isso, assim, eu acho curioso, não é à toa a intenção de Paulo Freire. As pessoas falam assim, os caras são burros, os caras não são burros, os caras não identificaram. Entende? A precarização da educação, né? Chama aquela coisa do Garcia, que é um projeto. Ela é um projeto de longa data, não começa, o Brasil não tem 100 anos de experiência de escola pública. Porque eles sabem que a educação pode ser. A educação no Brasil, ela se inicia com um processo de catequização indígena, um processo de constituição de avanço civilizatório via exploração, ocupação do interior do país, né? Com um flerte muito específico com a escravidão, né? Flerte não cooperações muito ajustáveis. Então a gente trabalhar com essa a gente precisa ter um pouco de tranquilidade. Eu sei que é difícil falar isso, tranquilidade, paciência e lucidez, de que a gente está de fato no debate decolonial, no debate da descolonização, que nós somos os atores do nosso tempo, metendo a mão nisso. Entende? Isso a galera precisa assumir isso. Parar esse lugar assim, eu não estou falando isso a partir das coisas que vocês trouxeram, eu acho que isso é uma discussão que é fundamental da gente realmente fazer coro no Brasil, a gente se irmanar, se aquilombar, se formar bando. Falar, nós somos os agentes, não somente reflexivos, mas construtores disso que você chamou como descolonização. Entende? É fundamental assumir isso em todas as frentes. Todas as frentes. Né? Transformando os seres nessa faceta miúda que é a educação para além dos nossos ensinos. Deixa eu só acrescentar, para fechar. Não sei se a pergunta pode ter dado uma coisa errada, não foi nem em cima do método, mas foi no sentido de ação mesmo. E ação entendendo que todas essas possibilidades, como agir no sentido de talvez questionar o que está posto, mas também de apresentar e de oferecer novas possibilidades. E eu vou perguntar e vou responder como eu tenho pensado. Eu não sei se eu tenho alcance grande sobre o conhecimento que está colocado, o conhecimento matemático que está colocado na escola. Não sei, fico me questionando um pouco. Principalmente quando alguém me questionar, mas esse conhecimento que está colocado agora, o conhecimento colonial, o conhecimento europeu, é o conhecimento que vai dar acesso ao subalterno a uma universidade, por exemplo, vai dar acesso a um emprego melhor que faça mudar de vida. O que eu tenho pensado é ação no sentido de produção de subjetividades. Então, quando você coloca outras possibilidades em jogo, talvez você não coloque um outro tipo de conhecimento matemático ou não subverta o conhecimento matemático que está sendo apresentado na escola, mas você apresente aquilo como uma possibilidade futura para ele. No sentido de entender que cada um carrega uma subjetividade própria que se pode produzir algo a mais ou juntar os cabos e produzir algo novo. É mais nesse sentido. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, que a gente precisa realmente... a encruzilhada, a rigor, ela é um radical pluriversal. E pluriversalizar o mundo é realmente atuar no alargamento das experiências sociais. Né? Então, assim, nós precisamos fazer esse exercício de que todo conhecimento é autoconhecimento e colocar como horizonte que nós sabemos muito pouco sobre o que somos. Né? Muito pouco, nós não sabemos nada. Né? Isso, se a gente pegar o Brasil de hoje, você fazer a projeção aqui 19 anos atrás, não.
Porém, mesmo assim, está lá. A macumba está na esquina, a aldeia está lá, o camponês está plantando ali, a criança está brincando. Existem essas formas tão no cotidiano. O cotidiano é esse mundo possível, né? Então, como que é esse exercício de realmente de terreirização, de cotidianizar, do ponto de vista das experiências diversas, as nossas práticas? Eu acho que é isso, assim, é um exercício de sensibilidade, de experimentação, não tem nada certo, e de coragem, muita coragem, e de que a gente precisa assumir, como diria lá o Safado, é o curso da história. A gente está vivendo esse momento. A gente já viveu. Né? Os iorubás acreditam que o tempo é uma espiral. Né? Então as pessoas falam assim, poxa, mas como que o Brasil retrocedeu? Não. Nós temos a oportunidade de passar de novo por uma coisa que nós passamos e nós não agimos da forma talvez fosse a melhor. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer demais o Vitor pela oportunidade de conversa com vocês. Né? Agora em julho vai ter um projeto, uma campanha, o lançamento de 2 livros. Né? Um é um desdobramento do Fogo no Mato, com Simas, chamado A Flecha no Tempo. Né? Aí é um livro que a gente traz uma reflexão profunda sobre criança, sobre educação, sobre cura, né? Educação como uma espécie de cura. E também o livro da Pedagogia das Encruzilhadas, né? Que é a reformulação do trabalho que teve na tese, enfim. E tem um canal também lá, que eu não sei se vocês já viram. Que canal numa plataforma aqui. Mas essa campanha do livro vai ser o quê? Começa em julho, basicamente com a venda, a pré-venda. Né? Então o pessoal que comprar a pré-venda vai receber os livros e tudo vai ajudar. Como é que a pré-venda vai ser lançado pela editora, pela Bora e tal. E aí eu vou, no período vocês vão ver. Vai ser disponibilizado nas redes sociais, nos contatos, enfim. Então, em breve, vai começar agora em julho. No início de julho a gente tem um mês de campanha. E também tem umas promoções com cursos e tal, que vai ser dado e tal, vai ser bacana. Então, eu que queria agradecer, foi muito bacana, muito legal. Só queria retomar nessa última fala dele, que eu acho que mais fortemente isso tudo, acho que a gente precisa realmente se aquilombar, tem que formar bandos. Não sei se vocês perceberam que na plataforma Google Clássico do Laprame, acho que é que é um grupo de pesquisa nosso aqui, a capa dela é Quilombo e Educação. Eu acho que é na do Laprame, né? Que é um negócio, uma parada que eu vi escrita na FEBEC, assim, cartaz que lá na parede da FEBEC, eu escrevi uma foto, assim, botei a capa na internet do grupo, da plataforma do grupo, assim. Então eu acho que é isso. E vamos continuar conversando. Obrigado. Tchau, gente. Basicamente, né? Vai ser onde? Sei lá na... E aí,